John Textor é louco? Será mesmo que John Textor é louco? Será que ele tem razão em tudo que está dizendo? Ou é apenas mais um bilionário querendo se aparecer? O fato é que o dono do Botafogo Futebol e Regatas vem causando um reboliço danado nas últimas semanas, com várias acusações em que afirma ter provas de que os 2 últimos campeonatos brasileiros que foram vencidos pela Sociedade Esportiva Palmeiras nos anos de 2022 e 2023 foram fraudados, vem ganhando cada vez mais força. Na última semana se tornou pública a CPI da manipulação de jogos, onde teve início na última segunda-feira, dia 22 de abril de 2024, onde os requerimentos a convite do sócio majoritário do Botafogo foram apresentados pelo presidente da comissão, senador Jorge Cajuru, PSB, Goiás, e pelo relator, senador Romário, PL, Rio de Janeiro. Com as provas apresentadas até então, o senador Jorge Cajuru alega que há fortes indícios de que houve realmente manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro, tanto na Série A quanto na Série B dos últimos 2 anos. Essas provas ainda não se tornaram públicas, e o que se tem de informações até o momento são muitas especulações do que realmente está acontecendo. Segundo o próprio Textor, ele possui fortes indícios de manipulações em jogos do Palmeiras que foram apresentados por inteligência artificial, identificando alteração muito anormal em alguns jogadores de times adversários ao Palmeiras, como, por exemplo, no jogo contra o São Paulo e contra o Fortaleza. Dirigentes de Palmeiras, São Paulo e Fortaleza rebateram fortemente as acusações feitas pelo mandatário, afirmando até mover ação na justiça contra tais acusações. Muitos da mídia jornalística e das mídias alternativas nas redes sociais alegam que o dono do Botafogo está apenas com dor de cotovelo pela enorme pipocada que o seu clube no Brasil, Botafogo Futebol e Regatas, cometeu no último campeonato do ano passado de 2023, que foi vencido pelo Palmeiras em uma grande arrancada, tendo como pontapé inicial a grande virada que foi feita justamente em cima do Botafogo, onde o time finalizou o primeiro tempo massacrando o Palmeiras, ganhando por 3-0, e tomando a virada no segundo tempo, finalizando o jogo em 4-3 para o Palmeiras, com direito a um pênalti perdido pelo artilheiro do Fogão naquele momento, o atacante Tiquinho Soares. Após aquele fatídico jogo, o Botafogo, que ainda liderava o campeonato com uma larga vantagem, não foi mais o mesmo, perdendo diversos jogos considerados fáceis e deixando o título do Campeonato Brasileiro escapar por entre os dedos, sendo de fato uma das maiores pipocadas dos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Isso é um fato, e não há clubismo no mundo que possa alterar esse fato. O grande questionamento que é feito em relação à manipulação: será realmente que o futebol brasileiro, principalmente na Série A, que atualmente é o futebol mais rico da América do Sul, com jogadores ganhando salários altíssimos, teria condições de realizar manipulações em jogos de tamanha grandeza? O Palmeiras, com tamanha potência que vem apresentado nos últimos anos, principalmente após a presidência de Paulo Nobre, que vem empilhando títulos e títulos, alcançando uma visibilidade enorme no cenário nacional, com um dos patrocínios mais valiosos do Brasil nos últimos anos, seria necessário recorrer à manipulação para conquistar algo. São Paulo e Fortaleza, que já foram citados pelo bilionário, com suas grandezas históricas, teriam jogadores dispostos a se corromperem a ponto de entregar jogos tão grandes? E a arbitragem, que tanto é questionada no Brasil, por todos os lados, em quase todos os jogos, por praticamente todos os times, o Botafogo nunca foi beneficiado pela arbitragem? O Palmeiras nunca foi prejudicado pela arbitragem? Até que ponto podemos confiar na inteligência artificial? Seria ela capaz de fazer análises do fator humano? Algo que é tão complexo e possui milhares de variáveis em que pode afetar no desempenho de um atleta profissional de alto nível. A verdade é que John Charles Textor, nascido em Kirksville, Estados Unidos, no dia 30 de setembro de 1965, empresário, onde fez fortuna através de suas empresas Digital Domain, empresa de efeitos visuais, que realizou trabalhos inclusive no famoso filme de Brad Pitt, em O Curioso Caso de Benjamin Button. Teve também Pulse Evolution Corporation, uma empresa especializada em tecnologia de criação de personagens digitais hiperrealistas, e o mais famoso onde é proprietário da Eagles Football Holdings, um conglomerado de clubes a nível mundial que conta com participações majoritárias nas chamadas SAFs, nos clubes de futebol Botafogo, Olympique Lyonnais,
mais conhecido como Lion aqui no Brasil, o RWD Molenbeek e uma participação minoritária no Crystal Palace da Inglaterra. A real é que brasileiro já é acostumado a ver e ouvir todos os dias sobre corrupção em diversos setores do cenário nacional. Se realmente John Textor conseguir provar que realmente teve manipulação em jogos do futebol brasileiro, grande parcela da população nem vai se espantar tanto. Mas ainda assim, essa questão é muito delicada e séria, e deve ser tratada com toda a prudência necessária para que se chegue na conclusão mais séria e justa possível. Muito se fala nas redes sociais com diversas opiniões divididas e polêmicas sobre o caso. Mas uma indagação muito encontrada é porque a inteligência artificial não encontrou nada em desfavor do Botafogo? Seria apenas uma coincidência? O jornalista Thiago Leifert fez uma excelente observação em suas redes sociais. Abre aspas. Aí ele faz agora um jogo de palavra que me incomoda, que é falar inteligência artificial. Nós estamos vendo um momento que a inteligência artificial é a grande sacada da humanidade, vai mudar muito as coisas, e quando você joga inteligência artificial, a inteligência artificial que analisou, você está dizendo assim, você parte do princípio do que, chat, quando você escuta inteligência artificial? Imparcialidade, erro zero, certo? A gente fala, cara, são supercomputadores imparciais, não botafoguenses, que olharam as imagens, são mais inteligentes do que nós, estão concluindo alguma coisa. Eu acho meio covarde jogar inteligência artificial sem dizer até qual é. Qual é a inteligência artificial? Qual foi o computador que viu isso aí? Quem programou esse computador? Como é que ele faz para ter esse tipo de tecnologia? Essa tecnologia está disponível só para o John Textor? Só o Botafogo tem essa super inteligência artificial que analisa jogos? Ninguém mais tem. A UEFA não tem. A FIFA não tem. O FBI não tem. Mas o Botafogo tem. De novo, aquele jogo de São Paulo para mim não tem nada de errado. Se você pegar a goleada, vai ter comportamento anômalo. Se você pegar o 7-1 da seleção brasileira e analisar o Davi Luiz, você vai achar que o Davi Luiz está em algum esquema de aposta, porque ele é zagueiro e o posicionamento médio dele deve ter dado dentro da área adversária. Toda goleada bizarra de clássico vai ter 5 ou 6 comportamentos anômalos, porque é da natureza de uma goleada, porque ela é atípica, ela é um ponto fora da curva. Você não pode olhar para um 5-0 do São Paulo para Palmeiras e achar que os números vão bater com a dos outros jogos. Não vai, porque é muito, muito atípico. É uma goleada muito bizarra. E por último, o óbvio. Vocês acham mesmo que o São Paulo entregaria para o Palmeiras? A gente já viu o contrário. A gente já viu um time perder de propósito para prejudicar um arquirrival. Você acha que se o São Paulo quisesse ajudar o Palmeiras ia ser dessa forma, ainda tomando 5 gols? A verdade é que ainda teremos vários desdobramentos sobre o caso. John Textor realmente colocou a cara a tapa à toa? Será ele um louco ou um revolucionário do futebol brasileiro? Isso só o tempo nos dirá. E para você, John Textor é um louco ou um revolucionário?